Olá, gente. Vamos para mais uma aula de atualidade. Dessa vez vamos falar do Brexit, a abreviação da saída britânica. Britain's Exit. Meu inglês não é muito bom, relevem, né? Quer dizer, meu inglês é péssimo porque eu não falo inglês, brincadeira. Mas, enfim, essa abreviação que vem o nome Brexit, né, fala exatamente da saída do Reino Unido da União Europeia. E aí muita gente tem me perguntado, a União Europeia está desintegrando com essa quantidade de países que compõem hoje o bloco, está ameaçando, né, a querer sair desse grande bloco econômico, né? A França, vez ou outra, você vê um político francês anunciando que também vai seguir o mesmo caminho do plebiscito britânico, do Reino Unido, que vai sair da União Europeia. Você vê outras correntes políticas, né, também em outros países da Europa, do continente, apontando o mesmo caminho, né? Então, vamos tentar entender se, de fato, essa União Europeia está se desintegrando ou o que, de fato, está acontecendo e como é que se constituiu, né, a União Europeia. Porque se a gente está falando, né, de desagregação, se a gente está falando de saída de países de um bloco econômico que se decidiu unir-se, né, a gente precisa entender quais as bases que alicerçaram essa união, né, desse grande e tão importante bloco econômico que é a União Europeia. Tá? O Reino Unido, a saída do Reino Unido, talvez seja apenas um sinal, né, um sinal de alerta, né, para o bloco econômico repensar algumas coisas. E são dessas coisas que a gente vai falar agora nessa aula, tá bom? Então, primeiro, a gente precisa compreender qual era o cenário em que a Europa começa a discutir, né, um bloco econômico. Tá? Essa discussão ela é preliminar à Segunda Guerra Mundial, né? Ela tem seus inícios ainda, né, começa a se discutir ali o fomento, né, durante um pouco antes do pós-guerra, um pouco antes do início da guerra, e aí durante a guerra, e aí no final da Segunda Guerra Mundial, né, esse embrião começa a surgir. Tá? Mas primeiro, né, a gente precisa entender que a Europa saiu da Segunda Guerra completamente destruída, né, com grandes perdas humanas e econômicas. Então, você tinha, como eu já disse, talvez em alguma outra aula, né, o continente saiu destroçado, literalmente. Imagine cidades inteiras serem bombardeadas e ter 90% da cidade destruída, como foi o caso de Dresden, na Alemanha. Você ter Berlim com uma grande destruição depois da invasão do Império, do exército soviético, né, que provocou o rendimento da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né? Você tem uma Londres também bombardeada pela Força Aérea Alemã. As cidades saíram da Segunda Guerra completamente destruídas. Né? O continente europeu foi fortemente impactado. E por que eu estou dizendo que o continente europeu foi fortemente impactado? Porque a Europa foi o centro da Segunda Guerra que se diz mundial. Embora ela tenha sido, e de fato, ela envolveu uma grande quantidade de países, se estendeu por batalhas ao longo do planeta, ao longo do mundo, né? A Europa foi o epicentro, foi o centro dessa disputa política que já se arrastava no continente. Né? A Europa tinha e tem, até a Segunda Guerra, teve um histórico, né, de vários conflitos, né, desde da formação dos impérios, né, até a formação dos estados nacionais, a definição dos seus territórios, né, das guerras internas, né, do continente europeu na formação dos estados europeus. Né, e aí a grande diversidade que cada região dessa Europa, embora talvez em porções pequenas, possua. Então, a Europa tem esse histórico na formação geopolítica, na formação dos estados nacionais da Europa, na formação daquele continente, na história daquele continente, né? E ela chega na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Completamente, acaba a Segunda Guerra Mundial completamente destroçada. Né?
E, embora muitos países participem dessa Segunda Guerra, né, como os Estados Unidos participou, como o Brasil participou, né, de uma forma talvez menos ativa do que outros países, como os Estados Unidos, que participou junto com a França e com os aliados, né, do dia D, da invasão da Normandia, que foi um importante dia, né, para a derrotada também do exército nazista, do exército alemão do Eixo, né, do bloco do Eixo. Né? O Brasil teve uma participação menor, assim como outros países participaram, mas em proporções diferentes. Então, o mundo se envolveu, mas a Europa foi fortemente impactada. Né? À exceção de alguns ataques que aconteceram no território americano, a exemplo de Pearl Harbor, né? O ataque de Pearl Harbor, né? Que foi lá a base marinha no Pacífico, atacada pelos japoneses. Os Estados Unidos não teve o território impactado, né? Durante a Segunda Guerra. Então, isso destruiu as forças produtivas da Europa, você perdeu mão de obra, você teve famílias destroçadas. Então, enfim, isso impactou de uma forma que talvez não tenhamos dimensão do como isso poderia, se não tivesse acontecido, como esse continente estivesse hoje. Tá? Com o desenvolvimento que o continente europeu talvez estivesse hoje. Né? Então, os Estados Unidos, nesse momento, começa a ampliar o seu processo de industrialização, inclusive para participar da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os Estados Unidos fornecem equipamentos, fornece equipamento militar, suprimento e apoio na Europa, né? Então ele tem do outro lado do Atlântico, né, sua indústria de certa forma preservada no seu impacto econômico, mas naquele momento foi um momento de crescimento e da industrialização e do avanço da industrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sai da Segunda Guerra diferente de quando ele entra, né? Ele sai e aí de fato como a potência que vinha se disputar aquela geopolítica do globo, né, especialmente com a União Soviética, né, que são os campos vitoriosos, né, embora aliados durante a Segunda Guerra, tanto o lado soviético quanto o lado dos Estados Unidos, França, Inglaterra, são aliados na derrotada para derrotar o nazismo e os países do eixo. Mas, ao final da Segunda Guerra, eles se distanciam, né, e começam a disputa que a gente conhece como a Guerra Fria, a disputa da geopolítica do globo entre a União Soviética e os países capitalistas, os países socialistas e os países capitalistas. Né? Então, a Europa deixa, né, de ser o principal centro cultural e político, né? Ela não tem mais a forte influência que tinha, né, no mundo. Lembre que os países da Europa, né, do capitalismo avançado, onde a industrialização e a revolução industrial tinham acontecido, que tinha impactado fortemente a cultura, né, no mundo, né, que é a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, esses países que foram países que colonizaram as Américas, né? Os Estados Unidos foi um país, ele surge da colonização britânica, né? Assim como a França colonizou parte do território do Canadá, tentou colonizar parte do território do Brasil, lá no Maranhão, não conseguiu, assim como os Países Baixos, no caso, a Holanda, né? Tentou estabelecer aqui no litoral do Nordeste, no Brasil, especialmente em Pernambuco, como os portugueses, como os espanhóis colonizaram as Américas, eram as potências até a Revolução Industrial e saem destruídos, a potência cultural, econômica, política, e saem destruídos, né? Então deixam de ter uma atuação geopolítica e passa a ser coadjuvante nesse processo. Não que eles deixaram de ser importantes, mas passaram a ser coadjuvantes. Né? E por que eu digo que não deixam de ser importantes? Porque alguns países da Europa mantiveram ainda colônias espalhadas pelo mundo até meados da década de 70 e, no caso de alguns países, até a década de 70, como é o caso de Portugal, como é o caso da Espanha, de Portugal, especialmente Portugal.
né? Então, você ainda tem os territórios ultramarinos, né? Os territórios franceses ultramarinos no Caribe, né? Então, você tem os territórios ultramarinos da Inglaterra, com ilhas espalhadas pelo mundo, né? Eles deixam de ter o papel principal dessa geopolítica e passam a ser coadjuvantes nesse processo. Eu estou me delongando nisso porque isso é fundamental para a gente entender o berço da formação da União Europeia, né? Então, a União Europeia precisava de uma ajuda financeira e material para reconstruir o continente e começaram a perceber que juntos eles seriam mais fortes, né? Um continente que já havia sido assolado por diversas guerras, a guerra do franco-prussiana, a guerra civil russa, a guerra do Cáucaso, então, a quantidade de guerras que o continente se envolveu até a Segunda Guerra causou prejuízos demais ao continente. Eles perceberam que, diante daquela nova polarização do globo e da ocupação geopolítica coadjuvantes e menos preponderante, né, eles precisavam se unir para ter retomado esse papel, né, no globo de disputa política, mas não só de disputa política, mas de reconstrução daquele território. Afinal, parte das guerras, né, também teve influência, né, por recursos minerais, teve forte influência de ocupação de territórios específicos e estratégicos. Então, em vez de ocupar aquele território estratégico do país vizinho e aliado naquele momento, por que não unir e utilizar conjuntamente daquele território, daquela área estratégica para o continente europeu? Por que não explorar o recurso mineral, né, de forma estratégica para a reconstrução da Europa? Então, esse foi o sentimento e foi a principal semente, né, para a reconstrução desse continente e caminhar para hoje o que a gente conhece da União Europeia, certo? Mas tem critérios, né? Então, primeiro a gente vai estabelecer aqui, vai falar dos princípios e os principais critérios, né, para você participar, para ser um país da União Europeia. A primeira, obviamente, é pertencer à União Europeia, né, embora você tenha países que possuam territórios ultramarinos, mas quem faz parte do bloco econômico é o país principal, é a França. Ah, não, mas o euro circula na América porque circula num país... Não, ele circula num território ultramarino da França, né? Mas quem é membro da União Europeia é a França. Então, você precisa estar no território europeu, certo? Possuir uma economia de mercado, né? Permitir a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, né? Isso é muito importante. Você precisava, dentro daquele cenário, reconstruir como é que os acordos e como é que iria funcionar a circulação de pessoas entre os países do continente europeu, como as moedas iriam circular, né, como os investimentos iriam acontecer, como as mercadorias iriam transitar, se elas seriam taxadas ou se elas não seriam taxadas, né? Isso é o início da discussão e dos princípios da União Europeia, né? Reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia, sim, porque se a gente está falando da construção desses estados nacionais lá atrás, século XIX, XVIII, XIX, né, e você vem culminar a Segunda Guerra Mundial, é óbvio que ele é um continente que tem uma diversidade cultural e linguística gigante, né? Então, você, dentro de países, de um único país, que pode ser menor do que um estado brasileiro, você tem uma diversidade linguística grande. A exemplo da Espanha, né? Dentro da Espanha, você tem
Você tem o espanhol castelhano, ou seja, o espanhol castelhano que é falado naquela região muito próxima, o castelhano que é naquela região de Castilha, né? Aquela região é uma região da Espanha, mas você tem o galego que é falado, né, no norte da Espanha, próximo a Portugal. Você tem o basco, né, a língua basca que é falada no que a gente chama de País Basco e que pertence à Espanha, e tem uma parte no território francês. Você tem, ao sul da Espanha, você tem a Catalunha, onde você tem o catalão. Você tem uma diversidade, isso eu estou dando exemplo apenas da Espanha, você tem uma diversidade linguística também no sul da França, nas ilhas do Mediterrâneo, né? Você tem dialetos próprios dentro da Itália, nas ilhas que pertencem à Itália. Então, você tem uma diversidade cultural, você tem uma base linguística de língua eslava, língua que tem base num alfabeto cirílico, você tem o grego, que é um outro alfabeto, que é o alfabeto grego, você tem o alfabeto que a gente conhece, o latino, o nosso alfabeto. Então, você tem uma diversidade linguística e de idiomas e de base de escrita muito complexa e muito ampla, né? Você tem os povos germânicos com uma língua, os britânicos, enfim. Você tem uma diversidade ali dentro que precisa ser respeitada dentro dessa união. Tá? Estabelecer uma união econômica e monetária cuja a moeda é o euro, né? E garantir a liberdade, democracia, igualdade e a dignidade humana. Tá? Então, esses são os princípios para você fazer parte da União Europeia. Tá? O euro começa a ser visualizado a necessidade da criação de uma única moeda. Você está falando de livre comércio, de livre circulação de bens, de livre circulação de capitais, você precisa pensar de como é que isso vai acontecer. Afinal, a Europa não era homogênea e não é homogênea. Ela tem uma grande diversidade, não só linguística e cultural, mas ela também tem uma grande diversidade econômica e uma desigualdade econômica. Quando a gente fala de desigualdade econômica, a gente lembra das desigualdades existentes nos países latino-americanos, né, como o Brasil. Não são desigualdades tão absurdas como a gente vê no Brasil, mas existe desigualdade dentro do continente europeu. Então, a Espanha entra na formação do continente europeu diferente da Grécia, diferente da Alemanha. Então, como é que a gente vai equacionar a circulação de moedas que possuem valores, né, de mercado diferente? Então, era preciso pensar na circulação de uma única moeda. E o embrião, né, o início da formação desse continente, é lá o Benelux, a formação de um bloco que previa o livre comércio e a circulação entre Bélgica, Países Baixos, Nederlândia e Luxemburgo. Por que eu estou falando Países Baixos? A tradução de Nederland é Países Baixos. E isso significa que estamos falando da Holanda. Sim, a Holanda começou uma campanha recentemente para deixar de ser chamada de Holanda, porque, na verdade, o nome do país é Países Baixos. Tá? É um reino, né? É uma monarquia, né? Que o País Baixo é uma monarquia com várias regiões e que a gente conhece a região mais conhecida dos Países Baixos é a Holanda. E aí, por a gente conhecer mais essa região da Holanda, a gente fica chamando o país de Holanda. Mas, na verdade, a Holanda é a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Na Holanda do Norte, você tem a principal cidade e a capital dos Países Baixos, que é Amsterdã. Né? E aí, por ser a região onde se concentram as principais cidades dos Países Baixos, que você tem Roterdã, você tem Haia, onde você tem o porto de Roterdã, você tem o aeroporto de Amsterdã, você tem Amsterdã. Então, essas principais cidades estão concentradas na Holanda do Norte e na Holanda do Sul. Então, são apenas duas regiões que são conhecidas como Holanda e que a gente termina comumente conhecendo
como a Holanda. Lógico que isso também tem uma discussão do passado, da formação dos Países Baixos, né? Lá da época do Império Espanhol, né? Do Flamengo, você tem a construção aí da Bélgica, Holanda, né? Quando pertenceram à Espanha, quando se separaram, tem um pouco da discussão aí do que a Holanda, como é que ela se junta nesses países, né, e era a parte mais importante, enfim. E aí, por isso, a gente ficou comumente chamando a Holanda, mas a Holanda lançou recentemente uma campanha para começar a divulgar não mais o nome Holanda, e sim o nome oficial do país, que é Nederlândia, Países Baixos. Né? Então, voltando, Luxemburgo, né, que é um pequeno país também, monarquia aqui, encrustado no meio da Europa, porque a gente só está vendo aqui um mapa da Benelux, né, que é o embrião dessa ideia, ainda não é a União Europeia, tá? É o embrião da concepção da livre circulação de pessoas, de mercadoria e tudo mais. E aí sim você tem o pontapé inicial, já que você precisava reconstruir esse continente assolado pela Segunda Guerra Mundial, que já tinha começado a reestruturação do continente com a ajuda de outros países para a reconstrução do continente, né? Mas era preciso controlar algo fundamental para a reconstrução desses países, que era o carvão e o aço. Óbvio, né, que era a base do processo de industrialização, ainda até a década de 50, né, e é fundamental ter o controle dessas principais matérias-primas, né, porque você também tinha, lembrem que o bloco estava dividido em duas regiões. Né, o seu bloco você tinha os países que não faziam parte, né, da União Soviética, ou seja, a cortina de ferro. Você tinha os países que faziam parte da antiga União Soviética, que também estava atrás do aço, do carvão, né, para produção industrial, para a construção dos armamentos, inclusive dos armamentos militares. Enfim, o mundo estava polarizado nessas duas disputas e a Europa no centro dessa disputa. Então, a Alemanha sofreu uma sanção que não poderia ter mais exército, deveria ter controlado seu exército por outros países. Quem defenderia quem, no caso de uma agressão da União Soviética. Né? Então, tinha essa discussão pelo controle do aço, porque o aço é importante na guerra, é importante na reconstrução, e eles compuseram um bloco especialmente entre esses 5 iniciais países. Os primeiros que estavam lá no Benelux, né, incluindo a França e a Alemanha, depois de um grande acordo assinado entre esses dois países. Afinal, os países saíram da Segunda Guerra Mundial, por mais que seja a parte ocidental, né, da Alemanha, que foi invadido, né, que invadiu a França, aquela região entre França e Alemanha, Alsácia, né, que entrou em disputa pela França. Os dois países, entre a França e a Alemanha, os dois países precisaram se conversar, porque era um dos maiores resquícios no pós-guerra, também do lado ocidental, né, isso precisava ser resolvido. Não estamos falando só do lado oriental com o ocidental, mas dentro do Ocidente, isso também precisava ser nivelado, né, conversado, e depois de alguns anos, chegou-se à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, para exatamente a reconstrução desse continente, o início do embrião do continente europeu. E aí você tem, mais à frente, já em 57, né, a Comunidade Econômica Europeia. Né? Ela é a junção da Comunidade do Carvão e do Aço com a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Né? Então, se eu estou falando que é preciso controlar o carvão e o aço para o desenvolvimento industrial, né, para o desenvolvimento militar também, diante daquele mundo polarizado, eu também precisava fazer o controle energético de uma das fontes de energia que começaram a ser das principais fontes de energia de alguns desses países da União Europeia, como a França, como a Alemanha, né? E que também havia uma discussão sobre a polarização e a
a obtenção do uso, né, da energia nuclear como justificativa para a construção de armamentos nucleares, né? Então, esse controle também passou a ser feito na comunidade europeia, era necessário fazer esse controle para a distribuição de energia, para a proteção interna do continente, para controle, para que esses materiais não saíssem, né, de forma ilegal de dentro daquela região para o bloco soviético, né, que não fornecesse tecnologia para o outro bloco, né, você precisava ter esse controle da energia. E aí depois outros países, né, começaram a ser signatários, como a França, a Itália, a República Federal Alemã, que é a Alemanha Ocidental, não é a Alemanha Oriental, e só lá na frente o Reino Unido e a Irlanda, né, e a Dinamarca entram. Veja que o Reino Unido ele entra só em 73. Tá? Depois disso, a Grécia, Portugal e Espanha. Lembre que Portugal e Espanha saíram de uma ditadura, né? Saíram da ditadura salazarista, né? E da ditadura de Franco. A Grécia também tinha saído muito recentemente de um período militar, né? Dentro no continente europeu, a Grécia também, né? E o Reino Unido só entra depois. Então, esses 3 últimos países, Grécia, Portugal e Espanha, entram nessa comunidade econômica europeia muito diferente do que a Alemanha e o que é a República, né, Federal Alemã, do que a Itália e do que o Reino Unido, que só entra depois, estavam, né? Eles entram economicamente mais empobrecidos, né, dentro dessa região, dessa comunidade. Eles são um dos mais empobrecidos nesse processo e que precisavam começar a ser reformados para integrar esse grande bloco que começava a se desenhar. Tá? Uma outra coisa que foi preciso, né, construir para garantir a circulação de pessoas, era a construção do espaço Schengen. Eu acho que eu falei correta a pronúncia. Toda vez eu não sou bom nessas pronúncias, esses nomes diferentes, mas, enfim, o espaço Schengen. Não, deixa eu ver aqui. Agora eu vou utilizar o Google Língua para pronunciar por mim, porque é difícil, viu? Não sei não. Em inglês, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tá, vamos lá. Schengen. Schengen. Em português? Schengen. Schengen. Tá? O espaço Schengen, né, é um acordo entre países europeus para garantir a circulação entre pessoas sem controles fronteiriços internos, mas com forte controle das fronteiras externas. Tá? Ele foi assinado nessa cidade, Schengen, né? Lá em Luxemburgo. Ela fazia parte de uma região que estava numa tríplice fronteira ali entre a Alemanha, França, Luxemburgo, que já fazia parte de um acordo anterior, que é o embrião, o Benelux, né? E o Reino Unido e a Irlanda, embora façam parte da União Europeia, não fazem parte desse espaço. Então, por isso que, se você está circulando dentro da União Europeia e que o Reino Unido está dentro da União Europeia e você sai da França, você está lá em Paris, sei lá, está viajando de férias, está bem aí, e aí você vai lá para Paris, conhecer Torre Eiffel e tudo mais, e aí você resolve pegar o trem de alta velocidade, o Eurotrem, né? E cruzar lá o Canal da Mancha por baixo, no Eurotúnel, né, por baixo do Canal da Mancha, e chegar a Londres depois de 3 horinhas de viagem num trem de alta velocidade. Quando você na verdade, quando você entra no trem em Paris, né, quando você chega na estação, você já passa pelo processo migratório, não processo migratório, mas de controle de fronteiriço, onde eles vão verificar novamente seus documentos e tudo mais, e se
possível e houver necessidade, né, fazer algum interrogatório, você tem um controle também no tráfico de entorpecentes, de drogas, enfim, com controle, com uso de raio-x, com cães farejadores e tudo mais. Existe isso ainda no território francês, que embora o Reino Unido faça parte da União Europeia, ele não compõe esse espaço que dá liberdade de circulação entre pessoas e entre esses países. Se você está na Alemanha, você vai para a França, você circula, você pode sair da Alemanha e ir para a Itália, e da Itália para a Espanha, da Espanha para Portugal, de Portugal voltar para a Holanda, enfim, sem nenhum controle, né? Mas se você passar da Inglaterra, do continente mesmo, para as ilhas, né, britânicas, incluindo a Irlanda, que embora faça parte da União Europeia também, né, mas não está no acordo, é preciso passar por um processo de controle de fronteira. E aí você tem essa Europa com os novos ventos, né? Com essa mudança, né? O cheirinho da mudança do continente europeu começa a surgir, com revoltas e greves por melhorias nas formas de trabalho, na garantia dos direitos sociais, né? Pela garantia de um monte de coisa, e esses eventos foram marcados por um forte processo cultural, tá? Tanto na França, especialmente na França, com as revoltas de 68 lá em Paris. Então, se vocês quiserem conhecer melhor isso, você bota lá 68, para maio de 68 em Paris. Então, foi um momento de grande efervescência cultural, de questionação da contracultura, do surgimento dos movimentos de contracultura na Inglaterra. E aí você tem uma forte influência sobre o rock, que já estava, você já tinha o início das bandas de rock, mas você tinha um rock, você tinha os Beatles de um lado, mas daqui a pouco você começa a aparecer o movimento punk, que é o movimento de contestação de uma ordem, né, que era imposta. Isso para falar da Europa Ocidental, né? Você tinha a Primavera de Praga acontecendo, né, que sacode a Tchecoslováquia. Na época era a Tchecoslováquia, né? E esse movimento por liberdade política era uma disputa interna dentro do bloco soviético, né? Tinha muita coisa acontecendo ali, né? O governo soviético da república que fazia parte da União Soviética, a Tchecoslováquia, que fazia parte do bloco, né, soviético, né, queria implementar algumas mudanças na Tchecoslováquia, e a Rússia discordava. Então, houve um processo de disputa interna ali da Tchecoslováquia, inclusive com a invasão de tanques da União Soviética dentro do território tchecoslováquio, né? Você tem o fim da ditadura salazarista com a Revolução dos Cravos em Portugal, você tem o fim da ditadura da grega em 74, você tem o fim da ditadura franquista na Espanha em 75, né? Você tem a queda do Muro de Berlim em 89, né? Aí você tem a discussão da perestroika, da glasnost, que é a abertura econômica e cultural e fim das fronteiras. Então, o fim do processo, né? O fim do bloco soviético, né? Que é com a perestroika e a glasnost, né? Em 91. E você tem a Europa se preparando para receber novos membros, né? Porque se você tinha países que saíram de uma situação econômica diferente, como Portugal, Grécia e Espanha, de um lado, você tinha os países que saíam do bloco soviético já no final do século XX, início do século XXI, né, com uma outra condição, também econômica e social, e que iriam se integrar a esse processo de unificação do bloco econômico europeu, tá? Bloco econômico ainda, não era um bloco, não é o bloco econômico, não é o bloco da União Europeia, que não é apenas economia, né? Ainda era o bloco econômico, né? A comunidade econômica, e aí você tem os pilares, né, a serem readequados, né? As leis que precisavam estar adequadas a essa nova realidade europeia, né? Então você teve os tratados, os principais tratados
para regulamentar, né, a circulação das pessoas, para regulamentar a livre circulação das moedas, como o Tratado de Maastricht, né? Esse o tratado ele é, de fato, o que reconhece e coloca metas para a construção e a construção de uma moeda de circulação única no continente europeu, né? O que os países deveriam fazer para adotar uma única moeda de circulação no continente, tinha as orientações que foram construídas ao longo até 2002, quando de fato o euro entra em circulação. Tá? Então você teve esses tratados mais recentes para que esses pilares da União Europeia de fato fossem constituídos, principalmente desses países que estão vindos do bloco soviético. Tá? A circulação da moeda, que começa lá em 2002, e aí tem hoje 19 países dos 27 da União Europeia que usam o euro, né? E quem não usa o euro, ainda não usa o euro, é o Reino Unido. Tá? O Reino Unido não adotou a moeda, o Reino Unido continua com a sua moeda que é a libra esterlina, a República Tcheca, a Bulgária, a Dinamarca, a Croácia, a Hungria, Polônia, Romênia e Suécia. Tá? Vejo que aqui eu coloquei o primeiro da lista, eu coloquei o Reino Unido. Né? O Reino Unido foi um dos últimos países a entrar lá no início da Comunidade Europeia. Desculpe, o Reino Unido não adere à moeda, né, e não adere ao acordo do espaço de circulação de pessoas. Tá? Embora a Irlanda não tenha incorporado ao acordo do espaço de circulação de pessoas, mas ela utiliza o euro como moeda. Já a Inglaterra e o Reino Unido não utiliza a libra esterlina, certo? Hoje, quem compõe esse bloco, né? Então, em 1º de janeiro de 58, entra lá Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Logo depois, em 73, Dinamarca, Irlanda, né? E eu já coloquei aqui, saiu, porque quando você entra no site da União Europeia para pegar esses dados de forma mais fidedigna, né? E eu tenho sempre esse cuidado de trazer dados reais, eu vou nas fontes, se eu estou falando da União Europeia, eu vou entrar no site da União Europeia, e aí lá no site da União Europeia já aponta, saiu em 31 de janeiro de 2020, que é o prazo, né, que o Reino Unido tem para sair do bloco econômico, seja com um acordo ou sem acordo. O que sem acordo é muito pior para ambas as partes. Alguns discutem que talvez seja pior para o Reino Unido do que para a União Europeia. Mas isso vai ter um forte impacto de como é que as circulações de pessoas vão acontecer. Porque se sair sem nenhum acordo, como é que as pessoas que são francesas, que estão dentro do bloco europeu, né, e que moram e trabalham na Inglaterra, né, vão permanecer na Inglaterra? Vai ter que ter visto de permanência e moradia, né? E os ingleses que moram, né, britânicos que moram no lado do continente europeu, né, na França, como é que eles vão fazer? Vão precisar de visto? Se sair sem acordo em 31 de janeiro de 2020, não tem nada decidido. E a circulação de mercadoria? Como é que vai se estabelecer um acordo específico para a circulação de mercadoria? Né? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Em janeiro de 81, você entra a Grécia. Janeiro de 86, Espanha e Portugal. Janeiro de 95, Áustria, Finlândia e Suécia. E aí você tem maio de 2004, a Tchequia, o Chipre, a Eslováquia, a Eslovênia, Estônia, Hungria, a República Tcheca, né, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia, né, a Tchequia ou República Tcheca, né. E aí você tem, em janeiro de 2007, Bulgária e Romênia, que fazem a adesão ao bloco europeu, e também por isso que ainda não utilizam uma moeda que está em circulação no continente, que é o euro. Né? Você compõe o bloco e começa a se adequar para a circulação de uma moeda única no seu país, que você vai ter que retirar a sua moeda.
E assim, em julho de 2013, a Croácia, os países aqui que passaram por guerras recentes, né? A Croácia, Kosovo, a Macedônia, essa região aqui da Europa, tá? Ainda, dentre eles, né, a Croácia foi o único que já aderiu e que já foi aceito, porque não é só eu aderir, né, eu preciso seguir critérios que são aqueles, né, específicos, né, e que começam a mudar no sentido de compor esse bloco. Então, se eu ainda tenho problemas de fronteira, se eu ainda não tenho o acordo de paz assinado, se eu não tenho... Então, tem vários critérios, né, que definem, não é só o querer. Então, esses países também precisam, né, ficarem adequados aí à situação para entrarem na União Europeia, né? E aí você tem... hoje, a União Europeia, como eu disse, não é uma região igual, existe desigualdade. Então, dentro desse processo, né, de construção desse bloco, você tem países que entram de formas diferentes, né, na composição da União Europeia. Uma coisa é Espanha e Portugal, outra coisa é Grécia, outra coisa é a Croácia, outra coisa que recentemente teve envolvida numa divisão de terras naquela região do Mar Adriático e tudo mais, né? Você tem o norte da Europa, que tem uma outra condição, o leste europeu, que está aí bem verde escuro, não sei se vocês estão vendo aqui o leste europeu, né? O leste europeu para cá, que são os países, e aqui está dividido em regiões, tá certo? São as regiões internas, inclusive, você identificam a Itália aqui, né? Você vê que a Itália, como um todo, ela não é uniforme economicamente, não é homogênea, você tem desigualdade no território italiano, você tem um norte muito mais industrializado e rico, e você tem um sul menos industrializado, né? A mesma coisa acontece aqui com a Espanha, você tem o sul da Espanha menos industrializado e menos desenvolvido. Quando você vai ao norte, as regiões de Castilha, do País Basco e da Galícia, você tem um desenvolvimento um pouco maior, diferente de quando você vem para essa região de Barcelona, que é a região da Catalunha, próxima à França e do País Basco, aqui o País Basco e a Catalunha, que é das regiões mais desenvolvidas e ricas da Espanha, né? É diferente quando você tem aqui nesse centro europeu, nessa área aqui da Europa, um grande desenvolvimento econômico, que são as regiões mais desenvolvidas e industrializadas, né? É a indústria química, é a indústria automobilística, né? Aqui você tem a sede da Audi, da Mercedes-Benz, da Volkswagen, da Bayer, da BASF, né? Da Fiat, da Pirelli, da Michelin. Então, esse eixo aqui, muito industrializado, tradicional, né? E a exceção, por exemplo, das grandes metrópoles, aí no caso Paris, Madrid, né, Berlim, Varsóvia e por aí vai. Então, e o norte, e aqui o norte da Europa, que tem uma condição um pouco diferente, à exceção dos países bálticos, né, que saem também do bloco soviético, e aqui ao norte, que você tem Suíça e Finlândia, Noruega e Finlândia, numa condição de estado de bem-estar social um pouco diferente de outros países. Você também tem a Grécia aqui numa outra condição. Enfim, essa região aqui sempre muito conturbada na Europa, né, e que recentemente entrou para o bloco econômico e tal. E aqui você também tem aqui até o Chipre, né? Você tem Malta e Chipre, já quase, né, na Ásia, aqui, já para depois da fronteira aqui da Turquia. A Turquia que tem parte dela na Europa, mas não compõe o bloco, né? Embora ela tenha a pretensão de compor o bloco, porque ela
tem parte do continente, parte do país dentro do continente europeu e parte do país no continente asiático. Assim como a Rússia, né? Tem parte do seu país dentro da Europa e outra parte do continente, né, na Ásia. Né? Então, existem outros países que também desejam aderir ao bloco econômico europeu, assim como a Ucrânia, e aí você tem a revolução e os conflitos internos na Ucrânia que culminaram na anexação da Crimeia à Rússia, né, faz parte desse novo jogo político que tem se dado recentemente na Europa. Né? Esse jogo político também que tem impulsionado a saída do Reino Unido do continente, porque a ideia agora é você realizar. A ideia agora não. Há alguns indícios por alguns grupos políticos que é melhor compor acordos multilaterais, né, do que fazer parte de um grande bloco econômico. Essa é uma das discussões, né, que são pautadas, né, para você sair de blocos econômicos. Né? Então, isso, por exemplo, é uma das pautas políticas argumentadas, né, para os que votaram no Brexit, né, que é melhor estabelecer acordos unilaterais, acordos bilaterais, né, entre países, do que um acordo no bloco que necessariamente não vai me favorecer. E isso implica no meu desenvolvimento. Então, o acordo que está sendo feito vai interessar muito mais a Alemanha economicamente mais desenvolvida ou vai trazer também benefícios econômicos de investimentos na Grécia ou no leste europeu ou no sul da Espanha? Né? Então, esse quadro aqui fala, inclusive, dos montantes de investimentos que a comunidade europeia faz para tentar diminuir a desigualdade regional. Entendeu? Então, isso está dentro da discussão de como eu vou compor esses acordos, se eu, dentro do bloco, estou sendo favorecido na composição desses acordos que são feitos coletivos. Isso tem a ver com essa disputa na Ucrânia e a anexação da Crimeia, que não está da Crimeia aqui nessa região, tá? Para a Rússia, deixa de fazer parte, né, da Ucrânia e que queria, naquele momento, entrar para a União Europeia e parte da população não queria, enfim. E aí você tem o que a gente chama da banana azul, né? Vamos se concentrar no continente, não vamos falar aqui do resto das outras coisas que compõem essa disputa política. Né? E o que a gente chama de banana azul é a região de concentração que eu estava falando para vocês, de riquezas e oportunidades. Tá? Então, é óbvio, né, que se você tem riqueza, geração de desenvolvimento econômico, você tem a atração de imigrantes internos e externos, você cria oportunidades. E essa região, conhecida como a banana azul, é a região que concentra as melhores oportunidades, né, de emprego e de qualidade de vida. Então, ela está exatamente o que eu estava mostrando aqui nesse mapa. E, lógico, aqui está apagada a União Europeia, porque ele saiu, esse mapa é da União Europeia, a União Europeia já tirou o Reino Unido, né? E esse mapa aqui é também da Comunidade Europeia, mas ele ainda estava constando, é de 2016, do Eurostat, 2016, ou seja, antes do plebiscito, e aí o Reino Unido estava no mapa. E aí você percebe que Londres é, dentro do Reino Unido, a região que tem o melhor PIB, né, o melhor poder aquisitivo, né, dentro dessa região do Reino Unido, né, além dessa concentração aqui no continente europeu, e as exceções, que são exatamente as capitais, as grandes metrópoles, né, Lisboa, Madrid, Bilbao, a capital ali da região dos Países Baixos, Barcelona, na Catalunha, né, Paris, a grande região metropolitana de Paris, Berlim, a região de Varsóvia, Budapeste, Bucareste, Sofia, Atenas. Né? Então, essas grandes metrópoles, né, concentram ainda mais, né, as melhores oportunidades. Né? Isso acentua a desigualdade e também o processo de migração dentro da Europa. Sim, porque quando a gente fala de migração, a gente só lembra dos imigrantes que querem entrar no continente europeu,
né? Mas um grande estudo feito pela própria comunidade europeia mostrou que a Alemanha é o centro de atração não só de imigrantes que vêm de fora da União Europeia, mas principalmente das regiões menos desenvolvidas que a gente estava vendo no mapa. Olha que interessante, né? Que a gente fica achando que só existe desigualdade no continente brasileiro. Lógico que são outras condições de desigualdade. Aquele sul da Espanha, né, fez reforma agrária, né, a Inglaterra fez reforma agrária. Você tem uma vida no campo diferente do que é a vida no campo no Brasil. A gente já viu isso nas aulas, né, da questão agrária. É diferente dessa vida no campo, de produzir azeitona, de produzir vinho, de produzir ali naquela região do sul da Espanha, de Valência, na região de Granada, né, numa região quente ali da Espanha. É diferente da Andaluzia, né, é diferente de você produzir em outras regiões do leste europeu, de você produzir. Então, é diferente o processo de desigualdade, mas ele existe. Tá? Nem tudo precisa ser igual. A desigualdade não precisa ser igual, ela é diferente porque somos diferentes. Né? Você tem aqui o leste europeu, então você tem uma forte migração do leste europeu de pessoas que saem de regiões mais rurais, assim como o sul da Itália, tá? Para as regiões mais industrializadas e urbanizadas. Por exemplo, a Alemanha é um desses centros. Então, o nome do estudo, inclusive, é Migração Siga para a Alemanha. A migração dirigida para a Alemanha não é apenas de países em guerra ou países pobres, como os países da África ou a Síria, enfim, né? É da migração interna, mapeando onde as populações da Europa estão se movendo, envelhecendo e encontrando trabalho. O mapa demonstra que a desigualdade econômica dentro da União Europeia força os jovens de áreas rurais e pobres buscarem emprego nas áreas mais ricas. Né? A Alemanha aparece, mais uma vez, como o país centro da economia da União Europeia. Tá? Então, isso também está dentro de uma discussão muito forte de composição do bloco e de disputa interna também no bloco. Mas vamos entender o Reino Unido, que é o que está pleiteando a saída, né, enquanto outros países estão pleiteando a entrada, o Reino Unido está pleiteando a saída. Né? Mas antes de a gente falar sobre o pleito do Reino Unido, né, vamos entender o que é o Reino Unido. Né? O Reino Unido é composto basicamente, né, somente, como se fosse só isso, né, de Inglaterra, cuja capital é Londres. Né? Não, mas é importante a gente pontuar as principais cidades e as regiões, né, para que a gente tenha isso, né, mentalmente na cabeça, um mapa. Né? Você tem o país de Gales, onde a capital e a principal cidade é Cardiff. Né? Você tem a Irlanda do Norte com Belfast. Você tem Belfast, e você tem a Irlanda com Dublin, e você tem a Escócia com Edimburgo. Né? A Escócia, que também faz parte do Reino Unido, e cada um desses tem uma bandeira. E daí a ideia do Reino Unido. Todos eles compõem, né, o Reino Unido, mas cada um tem suas diferenças, né, regionais. Tá? Então, o conflito histórico com a Irlanda é um dos que ameaçam, né, esse rompimento do Brexit. Né? Então, como é que isso vai funcionar? Porque a Irlanda ela continua dentro do bloco europeu, mas ela faz fronteira com a Irlanda do Norte, que está lá dentro do Reino Unido. Então, como é que vai ser o controle? Né? E aí existe uma disputa histórica, né, da Irlanda. A Irlanda não faz parte do Reino Unido, ela se emancipa, né, depois de uma guerra. Né? Teve uma guerra entre a Irlanda, né, e o Reino Unido, né, e a Guerra da Independência da Irlanda acontece em 1922, né? É daí que surge o Exército Republicano Irlandês, o IRA, que tem uma forte atuação até o século XX. Sim, até 1990, a atuação do IRA era ativa pela
pela unificação da Irlanda, né? A Irlanda que está dividida em Irlanda do Norte e a Irlanda. A Irlanda do Norte compõe o Reino Unido, né? Mas a Irlanda não faz parte do Reino Unido e continua na União Europeia. Tá? E a Irlanda e o IRA, um dos pleitos do IRA era a anexação, a retomada de toda a ilha, para a Irlanda, né? Então, esses movimentos ficaram muito conhecidos, tem filmes falando sobre isso, e gerou uma relação entre outros grupos separatistas e a atuação de outros grupos separatistas na União Europeia. Você tem o ETA lá nos Países Baixos, o ETA? Agora me peguei, mas enfim, você tem a atuação da separação na Catalunha, você tem a separação nos Países Baixos, né? Você tem a Irlanda, que tem pleiteado a unificação da ilha. E aí você tem as razões que levam ao Brexit, o Brexit Exit, a junção, né, da saída do Reino Unido, e aqui é um mapa da votação, né, de como cada região votou, no plebiscito entre ficar e sair da União Europeia. E veja que interessante, o Reino Unido está desunido nesse processo. A Escócia quer ficar, né? Assim como a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, vai ficar, a Irlanda do Norte também quer ficar. E a Escócia também quer ficar. Né? Parte de algumas regiões, né, as regiões mais desenvolvidas, economicamente ativas aí da ilha britânica, aí do Reino Unido, né, querem ficar. Então você tem o Sudeste, você tem o Sudeste que quer sair, você tem Londres, obviamente, que é a grande metrópole e que está fortemente ligada ao continente devido às atividades econômicas, à grande bolsa de valores, enfim, a City e tudo mais, né? Tem uma forte relação com o continente europeu, quer ficar. A Londres tem uma outra condição, né? Então, os britânicos sempre tiveram um pé atrás, né, com a União Europeia. Eles não aderiram desde o início, como a gente já viu, na comunidade europeia, né, não aderiram ao euro e não são signatários do espaço Schengen. Sei lá, toda vez eu me confundo na pronúncia dessa palavra. Enfim, né, o Reino Unido, existem dois setores sociais que nunca ficaram contentes com a adesão à União Europeia. Uma parcela é a elite britânica, que é saudosista aí do Império, da época do Império, e esses se dividem em dois, nos radicais e nos moderados. Tá? E aí tem uma grande discussão também do que é como esses dois grupos vão atuar no processo de campanha para o plebiscito. E isso também gerou algumas discussões de como essa atuação das redes sociais, utilizada por esses dois grupos, uns de formas mais radicais e outros de formas mais moderadas, influenciaram o processo de decisão de saída do Reino Unido. Né? Inclusive, tem um documentário que eu vou indicar lá no final da nossa aula que fala sobre isso, né? E o segundo é o setor social mais amplo, que não está organizado em sindicatos, que estão espalhados aí no meio norte, esse meio norte aqui da Inglaterra, que tem como cidade, o centro é a cidade de Birmingham, né, e também e tem ressonância aí no país de Gales. Então, essa região que era fortemente industrializada, né, essa região aqui do centro-norte da Inglaterra, que está Birmingham, Manchester, Liverpool, você tem várias cidades aqui com forte processo de industrialização, né, que sofreram nos últimos anos, né, um processo de desindustrialização, e muitas cidades estão estagnadas há décadas, e essa população, né, de trabalhadores dessas indústrias que tiveram os seus trabalhos e empregos perdidos, né, e que vivem nessas cidades com estagnação econômica, culpam, né, os processos migratórios, né,
da Europa, inclusive, não só os migratórios externos, ou seja, aquele imigrante que vem da África, de outras regiões do mundo, né, de países em guerras, enfim, para entrar na Inglaterra para trabalhar. Eles culpam não só esses, né, mas os imigrantes do leste europeu, que saíram do leste europeu para concorrer com eles postos de emprego. Além disso, você tem nesse processo de forte desindustrialização, processo de flexibilização do trabalho, né, e da produção, que a gente viu lá no mundo do trabalho. As indústrias desmontaram e foram para outras regiões do mundo que eram mais baratas produzir. Então, tem um longo e uma discussão muito profunda do que é, de fato, esse processo de desindustrialização. O que a Inglaterra assume na composição do bloco econômico? Ela assume um papel muito mais financeiro, de serviços. Isso está concentrado aonde? Em Londres, né? Então, isso tem a ver com essa discussão da saída e influencia diretamente na votação, né, do plebiscito. Os britânicos votaram, né, contra os imigrantes, aquilo que a gente está falando, que é o risco para eles, né, que representa o sistema de seguridade social. Veja que contraditório. Para a parcela desses britânicos, a migração é um risco para conquistas históricas, né, dos trabalhadores britânicos, que é o estado de bem-estar social. É o NHS, que é o equivalente ao nosso SUS, ao SUS de lá, né? E as conquistas, inclusive nosso SUS é inspirado, né, no Sistema Nacional de Saúde britânico, tá? Nosso SUS é fortemente influenciado por esse sistema britânico, né? Você tem um sistema de seguridade social em que o sistema de saúde faz parte lá, é o estado de bem-estar social que esses britânicos empobrecidos das áreas industrializadas, que sofrem o processo de desindustrialização, estão falando. E isso é muito contraditório, muito interessante, né? Muitos acreditavam que seria pouco provável a saída do Brexit, pois todas as informações, estudos, análises de economistas, conservadores ou progressistas mostravam como seria ruim o Reino Unido sair da União Europeia. Então, economistas, sociólogos, a imprensa, massivamente, mostravam que os dados seriam muito desfavorecidos para o Reino Unido, né? E aí eram conservadores, economistas conservadores e progressistas, todos apontando que a saída não era o melhor resultado para o Reino Unido, né? A saída seria ruim para o Reino Unido, né? E mesmo assim, isso mostra que o povo estava muito insatisfeito com suas lideranças e que o Reino Unido é um país, isso, também uma das causas, né? E que o Reino Unido é um país dividido entre a rica e globalizada Londres e o resto do Reino Unido, né? Além disso, tem os fatores externos da nova geopolítica, né, da internet e das redes sociais, né? O quanto houve de influência e interferência externa, né? Por exemplo, qual a vantagem de um país estar negociando fora de um bloco, sozinho, né? Isso é vantagem para quem? Isso é vantagem para a China? Isso é vantagem para a Rússia? É mais fácil a Rússia, os Estados Unidos ou a China negociar com um bloco ou negociar apenas com um país, né? Então, essas relações, é lógico que é muito mais fácil você desagregar um bloco, né, para negociar dentro dessa nova lógica geopolítica que a gente vê se constituindo no mundo, que é Estados Unidos, Rússia e China, né, e aí possivelmente até os 100 anos, como a gente já viu em outra aula, né, outros países como Índia, né, como Nigéria, na África, outros países que começam a disputar e que daqui a 50, 100 anos, né, vão compor uma outra lógica geopolítica. Como é que esses países que hoje, né, são fortes, né, na política internacional, como os Estados Unidos e China, como eles, e a Rússia, como eles pretendem negociar? Então, isso tem influenciado as discussões internas dos blocos econômicos, tá? Porque dividir é muito mais fácil, é enfraquecer
um bloco específico. E é óbvio que, partindo dessa premissa, você tem interferências externas no processo de votação do Brexit. E isso virou um fenômeno que não estava limitado ao território europeu e aconteceu em outras regiões do mundo, em outras eleições no mundo. Tá? A exemplo da discussão das influências das eleições da Rússia nos Estados Unidos, a discussão da influência de agentes internacionais através das redes sociais, também nas eleições de países da América Latina, inclusive o Brasil. Né? Tem uma discussão internacional acontecendo sobre isso, né? E isso tem a ver com a disputa econômica do globo, e isso passa pela disputa da informação e dos dados dos grandes Big Data, né, e das grandes quantidades de informação e de dados que produzimos todos os dias. E aí, para finalizar, ainda bem, né, gente? Vocês me desculpem, mas esse assunto ele é importante, ele é complexo, não é fácil o entendimento, não tem uma única razão, e a gente precisa entender um pouco como é que se constitui esse bloco e as principais razões que votaram, que de fato votaram o povo britânico do Reino Unido a sair, né, da União Europeia e essas conjunturas internacionais. Mas para entender um pouquinho e para ser um pouco mais leve, vou deixar aqui a indicação para vocês de alguns filmes interessantes, tá? Vou começar com os mais divertidos. Se vocês querem uma comédia divertida e que mostre como é como é que acontece, por exemplo, o intercâmbio entre os estudantes do continente europeu, sim. O intercâmbio foi uma das coisas que foram facilitadas dentro do continente europeu. Né? Existe um programa chamado Erasmus, que você pode fazer intercâmbio. Se você quer estudar, você mora na França, você quer estudar na Espanha, se você quer estudar na Inglaterra, quer dizer, no Reino Unido hoje, né? Mas você quer estudar em Portugal, você quer estudar na Alemanha, você quer estudar na Itália, enfim, existe um programa único de intercâmbio dentro do continente europeu, que você pode pleitear esse processo de intercâmbio, né? E aí um fenômeno muito interessante que aconteceu na Europa e que ganhou força nos últimos anos, que foi os albergues, especialmente na Espanha. Né? Na Espanha, algumas cidades da França, nas cidades do interior da Espanha, as cidades universitárias do interior da Espanha, e isso está mostrado aí nesse filme que é o Albergue Espanhol. Jovens de diversas regiões da Europa moram num albergue e compartilham suas aventuras, frustrações, saudades de família, né, numa aventura divertida que tem a ver com a cultura, e é um filme legal, leve para se assistir. E aí você tem o depois dele, que esses jovens já saem e aí vão enfrentar esse mercado de trabalho dentro do bloco econômico europeu, né, como é que cada um segue a sua vida, né, dentro do bloco, as facilidades de deslocamento. Né? Então, um vai morar em Paris, mas se apaixona por uma que mora em Londres, e aí eles ficam indo e vindo lá no Eurotúnel. Né? Como é que isso funciona dentro da Europa, que é o Bonecas Russas. Mas se você quiser entender mesmo aí o conflito da Irlanda, né, o conflito da Irlanda com o Reino Unido, você precisa assistir Em Nome do Pai, que é exatamente falar aí sobre a atuação dos grupos, né, dos grupos terroristas, ditos, né, terroristas, mas na verdade separatistas. Né? O Em Nome do Pai fala um pouco sobre isso lá no século XX. Você tem O Preço da Liberdade, que também fala do processo de separação, né, da Irlanda, da guerra lá da Irlanda com o Reino Unido. Se você quer entender um pouco como é que se forma lá a Escócia, lá na época do período medieval, na formação, né, do Império, da cultura, daquele grande bloco das Ilhas Britânicas, que é o país, que é a Escócia, né? Tem o Coração Valente, que fala um pouco disso, da disputa com outros reinos, com a Escócia e tudo mais. Vocês têm os 2 documentários aqui, ó, falando sobre o Brexit
de formas distintas, uma contrária e o outro a favor, o outro mostrando essas relações de envolvimento global, nos interesses internos para a separação do Reino Unido, e 2 outros filmes muito interessantes, disponíveis na internet. Esse aqui está no YouTube, que é 44 mensagens da Catalunha, sobre o movimento mais recente de separação da Catalunha, que declarou-se independente da Espanha e lançou essa discussão. Como é que vai ficar agora o futebol, o Barcelona? Como é que vai funcionar? Vamos ter uma moeda única? E aí a repressão do governo espanhol para manter os princípios básicos lá no início, dizia assim, a união dos países, mas respeitando as culturas. E a Catalunha tem uma cultura muito forte. Então, eram trocas de mensagem de pessoas no dia da votação do plebiscito, né, e como o plebiscito se decorreu no dia, e aí você também tem esse documentário, que é As Duas Catalunhas, falando no Netflix como isso aconteceu nesse dia, também falando sobre o processo de separação, que é histórico na Espanha, né, e representa um pouco do que isso que a gente está discutindo aqui, da união e da formação de um bloco complexo. E sobre o leste europeu, né, a reunificação da Alemanha, tem um filme muito, mas muito bom que eu indico, que é Adeus, Lenin. Esse vídeo é fantástico. Não vou dar spoiler, não, mas assistam, tá? Arrumem um jeito de assistir Adeus, Lenin. É uma família, rápido, é uma família em que a mãe faz parte do Partido Comunista, é uma grande defensora, professora, defensora da Alemanha Oriental, tal, mas eles vivem aquele momento de mudança na década de 80 para 90, né? O filho já tinha uma outra ideia, já queria ter um hábito de consumo maior, como a Europa Ocidental, e aí vai para a rua para lutar por direitos e liberdades de expressão, e a mãe vê ele na rua, passa mal, apaga, entra em coma e acorda depois da queda do Muro de Berlim. E aí tem todo um desenrolar da história dele, que quer ela como mãe, que não quer que ela passe mais mal, e ele tem que arrumar um jeito de manter uma Alemanha antiga que já não existe mais, para ela não ter nenhuma surpresa, e com essa surpresa ela voltar a morrer. Então, o filme é isso, mas assista muito mais coisa, muito mais interessante. Essa é a minha dica sobre filmes e documentários. Muito legal. Assistam Goodbye Lenin, Adeus Lenin, Albergue Espanhol. Esses aqui são curtinhos, principalmente esse, está disponível na internet. Esse também. Bem, então, fique aí para a próxima aula. A gente vai, depois, se tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar, vamos lá nos debates do fórum. Professor, prioriza aí. Tá bom, os Brexit, lógico, os 2 documentários, né? Para falar um pouco sobre separação no continente europeu e como a cultura é diversa. Se não puder assistir 2 Catalunha, 44 mensagens já vai dar um gostinho para querer assistir esse. Entre esse e esse, assista os 2, mas prioriza esse, tá? Isso aqui deixa para depois, isso aqui é um pouco mais drama, romance, bacana, tal, mas já é um pouco distante da realidade da Europa de hoje, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.